Bom dia, turma. Hoje nós vamos retomar as apostilas do Aplix. Hoje, com a apostila referente ao terceiro bimestre, nas aulas 1 e 2. A urbanização, aula 1. Então, a urbanização é um processo aonde a maior parte da população passa a viver nas cidades. Então há um aumento da população da cidade, população urbana, e uma diminuição na população rural. Isso se dá através da migração campo-cidade, um fenômeno conhecido como êxodo rural. Desde que o mundo é mundo, cidade sempre existiu. Mas o fenômeno das pessoas viverem, na sua grande maioria nas cidades, é um fenômeno que está relacionado à Revolução Industrial. Inicia no século XVIII, na Inglaterra, e a partir desse período ela vai se expandir para os demais países do mundo à medida com que esses países tornam-se industrializados. Então, quando a industrialização chega nesses países, eles começam esse processo de urbanização. Vale ressaltar que em vários países não é exatamente o processo de urbanização. Tá? Existem processos alheios a isso, como por exemplo guerras, perseguições, em que a população vai para a cidade, então fugindo. Então a urbanização ela acontece não por causa da indústria, ela foge por causa de catástrofes naturais no campo, processo de desertificação. Então ela vai para as cidades. Então não é um processo ligado à indústria. Mas se formos generalizar, ele está relacionado à indústria. Então a indústria ela promove essa migração. Começa no século XVIII. Nos países industrializados, aí nós vamos entender por que se diz que isso acontece nos países desenvolvidos. Por quê? Porque o modelo de desenvolvimento é países industrializados, desenvolvidos. Países não industrializados ou pouco industrializados, países subdesenvolvidos. E a industrialização vai chegar nesses países ditos subdesenvolvidos no século XX. Então, os desenvolvidos vão ter aí um período longo para organizar a urbanização. Nos países ditos subdesenvolvidos, que começa no século XX, na verdade, depois da segunda metade do século XX, vai começar lá pela década de 60, 70. Então, na década de 70 é que esses países vão se tornar urbanizados. Então, nós temos aí cerca de 50 anos de urbanização, enquanto os demais países têm 200 anos de urbanização. Então, a nossa urbanização é uma urbanização caótica, porque ela foi rápida, acelerada e sem planejamento. Se nós pegarmos o exemplo do Brasil, o Brasil tem algumas cidades planejadas, cidades que foram pensadas antes de serem ocupadas. Brasília, Curitiba. No Rio de Janeiro, há bairros pensados antes de serem ocupados. Copacabana, Barra da Tijuca. E esse não planejamento, ele implica falta de infraestrutura. Vai faltar saneamento básico, vai faltar escoamento
correto das águas das chuvas. Então eu vou ter vários problemas como os rios poluídos, falta coleta de lixo, falta tratamento adequado ao lixo coletado. Porque só coletar o lixo não resolve o problema. Por quê? Quando o lixo sai do portão da minha casa, ele vai para onde? Outra coisa importante é que nesses países ditos subdesenvolvidos, onde há um processo de industrialização que provoca a urbanização ou a urbanização sem o processo de industrialização, essas cidades elas são muito desiguais, né? Então essa desigualdade econômica vai gerar todas as outras desigualdades. Ela vai concentrar recursos para uma infraestrutura adequada em um espaço e vai faltar recursos para essa infraestrutura em outros espaços. Essa foto ela retrata a central do Brasil. Então, hoje um pouquinho diferente, nessa parte aqui da frente, o prédio é o mesmo, esse clássico relógio da central do Brasil. Representa bem o nosso processo de urbanização. Por quê? Porque a urbanização do Rio de Janeiro ela vai seguir duas vias de transportes. A linha ferroviária, a linha de trens, e a Avenida Brasil. A urbanização do Rio de Janeiro ela vai acontecer ao longo dessas vias. É onde a cidade vai crescer. São Gonçalo, Itaboraí e os demais municípios vão passar pelo mesmo processo depois da construção da ponte Rio-Niterói. Então, depois da construção da ponte, é que se tem acesso através da ponte, né, com essas duas cidades. Niterói, onde a ponte chega, mas ela vai favorecer muito o crescimento das cidades que estão nesse entorno. Aí inclui também Maricá e adjacências. O processo brasileiro. O processo brasileiro ele ocorre no século XX, no contexto da terceira revolução industrial. Então, qual é o contexto da terceira revolução industrial? É uma indústria robotizada. É uma indústria automatizada. Não é aquela indústria que agrega vários trabalhadores, milhares de trabalhadores. Ela não faz isso. Ela vai agregar um pequeno número de trabalhadores. Trabalhadores com qualificação. Então não adianta eu sair do campo, largar a enxada e achar que eu vou operar uma máquina na indústria. Por quê? Porque eu não tenho qualificação para isso. Mas o nosso processo ele é inerente ainda ao século XIX, nosso processo de industrialização. Mas era uma industrialização incipiente. Quando que o nosso processo vai acontecer de verdade? A partir da década de 30. Aí nós temos um contexto mundial do pós-Primeira Guerra Mundial, né? Já havia acontecido. A guerra vai destruir vários países, o que de certa forma vai nos favorecer. E o contexto da crise da Bolsa de Valores de Nova York. Nós vamos entrar na nossa chamada crise do café. Então nós vamos ter que repensar nossa economia, indústria.
a partir da década de 30. Só que esse processo de industrialização na cidade vai provocar esse movimento migratório campo-cidade. E dois outros elementos vão contribuir para isso: concentração fundiária, que é número de estabelecimentos rurais, propriedades, quem é dono de terra. Há uma concentração, porque são poucos donos de terras. E a mecanização do campo, uma máquina, um trator, faz o trabalho de muitos camponeses. Mas apenas na década de 70 que o Brasil passa a ser urbano. Então, como podemos observar no gráfico, é aqui, na década de 70, que a maioria da população vive na cidade. Tá? Então, na década de 60, estava perto, mas é na década de 70 que esse fato vai acontecer. Hoje há um predomínio da população urbana com relação à população rural. A urbanização planejada, ela traz benefícios. A urbanização não planejada vai trazer vários problemas. Tudo isso decorre às desigualdades econômicas, né? Porque a infraestrutura acompanha o recurso financeiro. Então, o Brasil é urbanizado de forma desigual, com a maior concentração na região sudeste, onde tem o maior número de indústrias. E isso vai fazer com que essa região tenha uma atração demográfica, movimentos migratórios na direção da região sudeste. Então, podemos observar aqui na tabela a taxa de urbanização das regiões brasileiras, onde a região sudeste tem a maior parte da população vivendo nas cidades. Interessante que o centro-oeste é a segunda região com maior taxa de urbanização. Mas por que isso? Mecanização do campo. O centro-oeste predomina as atividades agropecuárias. E é uma agropecuária intensiva, pouca mão de obra. Então, quem mora no centro-oeste, cidade. A falta de planejamento, ela vai trazer inúmeros problemas. Temos visto aí a cidade do Rio de Janeiro com o problema de fornecimento de água. É um problema grave. Outros problemas, como enchente, poluição, violência urbana, favelização, e nós poderemos acrescentar aí transporte. Transporte é um caos na cidade do Rio de Janeiro. E não é diferente nas outras cidades. Tá? Por quê? Porque falta planejamento. Nós temos muitos carros no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, não comporta. É física. Não comporta. É muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, esses problemas, como é o caso da favelização, é muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo sem estrutura. Então, isso vai gerar vários outros problemas, como a poluição, as enchentes e por aí afora. Agradeço a atenção de vocês e aguardem o próximo vídeo.